Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Matéria nova, vamos à aula de hoje. 10/6, bota aqui, por favor. Razões. Razão é o quociente entre duas grandezas. Por meio dela podemos comparar grandezas. É uma fração, o numerador está para o denominador. É um quociente entre duas grandezas. Então, a razão pode ser de mesma espécie ou de espécies diferentes. Primeiro, a gente vai ver razões entre grandezas de mesma espécie. Exemplos do livro. Letra A. João e Carlos abriram uma empresa em sociedade. João investiu 60 mil reais e Carlos 40 mil reais. Qual a razão entre os investimentos? Investimento de João está para o investimento de Carlos. Então aqui 60 mil está para 40 mil. 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Cancela, sobrou 6 quartos. Ou seja, 6 está para 4. Essa razão aqui não é a resposta final, porque não está irredutível. Simplifica. Esse número é divisível por 2, esse também divide todo mundo por 2. 3 meios é a razão encontrada, irredutível. 3 está para 2. Logo, a razão 3 está para 2 indica que para cada 3 reais investidos por João, Carlos investiu 2 reais. Ou ainda, para cada 5 reais investidos na empresa, 3 reais são de João e 2 reais são de Carlos. Neste exemplo, as grandezas são de mesma espécie, ou seja, valores em reais. Exemplo B. As escalas usadas em plantas de imóveis, mapas, miniaturas, etc., são grandezas de mesma espécie. A escala dessa planta baixa é de 1 para 200. Olha o símbolo da divisão aqui, é como se fosse 1 sobre 200, 1 para 200. Significa que cada 1 centímetro do desenho corresponde a 200 centímetros na realidade. No caso, na realidade, no real. Na planta do desenho do livro, tem que olhar lá, que eu não fiz o desenho. Olha a planta do desenho do livro. A sala retangular mede 2,5 centímetros por 2 centímetros. Então, aqui eu boto o desenho e a realidade. Então, é 1 para 200, que é igual a 2,5 centímetros sobre x, que é o que eu quero descobrir. Isso aqui é uma igualdade entre duas razões. Você cruza. Você sabe fazer isso em proporção. Cruza 1 vezes x dá x. 200 vezes 2,5, x igual a 500 centímetros, que equivale a 5 metros lá no desenho. Então, desenho, realidade, está para a realidade, 1 para 200, igual a 2 está para x. Cruzou. 1x igual a 2 vezes 200, que é 400, x igual a 400 centímetros, que equivale a 4 metros, lá no desenho. Logo, a sala mede 5 metros por 4 metros. Segundo exemplo. Nem é segundo exemplo. Segundo modo. Razão entre grandezas de espécies diferentes. A gente vai ver o que significa e exemplos de grandeza com espécies diferentes.
Exemplos. Letra A. Certo supermercado divulgou o anúncio ao lado. Esse anúncio ao lado, eu não botei a fotografia aqui. Eu botei no livro. No livro tem o anúncio que o supermercado divulgou. Olha no livro. Então, certo supermercado divulgou o anúncio ao lado. Então, olha no livro. Em qual das duas embalagens o preço é mais vantajoso para o consumidor? Quando a gente vai ao mercado, dona de casa, olha, uma embalagem é tanto, duas embalagens vai custar tanto, vai ser um pouquinho mais caro, porque tem duas. Mas aí você tem que olhar a quantidade que tem naquela e que tem nas duas, para saber o que é vantajoso. Toda dona de casa faz isso sem saber a razão. A gente faz isso normalmente na hora que está comparando. Porque às vezes leve 3 e pague 2. Aí a gente olha tudo isso, tem a ver com isso aqui. Então o supermercado divulgou um anúncio que está no livro e quer saber qual das duas embalagens o preço é mais vantajoso para o consumidor. Então você pega o preço e a massa em quilogramas. O peso é 2,90 e a massa em quilogramas é 1,5 kg. Dividindo esse número por esse, dá 8,60. Eu fiz a continha aqui, ó. Para quem não souber fazer, tá ali a conta. Se eu tenho 12,90 dividido por 1,50, primeiro passo, quando tem vírgula, igualar as casas decimais. Aqui tem duas, aqui só tinha uma completa com zero. Cancela as vírgulas e divide normal. 1.290 por 150. Achei 8,60. Logo, cada quilograma da embalagem menor, tem a embalagem menor e a maior. Então, cada quilograma da embalagem menor custa 8,60. Tá feito. Vamos ver a outra embalagem. Preço dividido pela massa em quilogramas. O preço dessa segunda embalagem é R$ 20,50 e tem 2,5 quilogramas, 2,5 kg. Dividindo esse número por esse, não vou fazer essa conta que eu já expliquei anterior, achei R$ 8,20. Logo, que conclusão que a gente chega? O preço mais vantajoso é o da embalagem maior, pois o quilograma é 40 centavos mais barato por quilo, 0,40 mais barato que o da embalagem menor. Então tá definido que essa embalagem é a melhor. Bom, a gente viu o exemplo A, exemplo B. A velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto no percurso. Tempo gasto para percorrê-la. Então, um trem europeu percorre 300 quilômetros em 2 horas e meia. Qual é a velocidade média desse trem? Eu chamo velocidade média de VM. Então, VM é a distância percorrida em quilômetros dividida pelo tempo gasto, que está em hora. Tá ok aqui? Velocidade média é isso. Então, 300 quilômetros dividido por 2 horas e meia. Dividindo esse número aqui, você vai achar 120 quilômetros por hora. Tem que botar a resposta assim, com essa unidade assim, ó. 120 quilômetros por hora. Fiz a continha aqui para vocês verem. Que tinha vírgula, cancelei a vírgula. A continha está aqui, qualquer dúvida. Vamos para a letra C. No território brasileiro, há área com grande, esse área do verbo haver no sentido de existir. No território brasileiro, há área com grande concentração de pessoas e áreas. E áreas pouco ocupadas. Tem muita concentração e áreas pouco ocupadas. Essa concentração
é dada pela razão chamada densidade demográfica. Isso é chamado de densidade demográfica. Então, eu ainda botei aqui como se fosse uma fórmula. Densidade demográfica é igual a quê? Número de habitantes dividido pela área, como é a área? Quilômetro quadrado. Então, densidade demográfica é igual ao número de habitantes dividido pela área, e aqui tem que ser quilômetros quadrados. Vocês sabem disso. Então, vamos dar um exemplo dessa situação aí. Exemplo, o estado de Pernambuco, em 2019, porque isso aí muda, aumenta a população, não é? Tem mais terra ocupada, então tem que dizer a data, porque a de hoje, 2020, já não é a mesma coisa. Então, o estado de Pernambuco, em 2009, tinha em números redondos 9.800.000 habitantes, para uma área de aproximadamente, vocês sabem que esse símbolo é de aproximadamente 98.000 quilômetros quadrados, é a área do local. Calcule a densidade demográfica. Então, densidade demográfica está aqui, 9.800.000 dividido por 9.800 quilômetros quadrados. Fazendo essa divisão, dá 100 habitantes por quilômetro quadrado. Está feito ali. Então, 100 habitantes por quilômetro quadrado. Isto significa que, se fosse possível distribuir a população de Pernambuco em quadrados com 1 quilômetro de lado, haveria 100 pessoas por quadrado. Ok? Então, façam na página 49 A, B, C, a página 50 e 51 para apresentar para a próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês.